E aí, já pensou que uma carta escrita há quase 2000 anos pode ter um impacto real na sua vida hoje? Pois é, a gente vai mergulhar a fundo na introdução da carta aos Romanos e descobrir as lições práticas que esse texto antigo tem para nós. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai dar um pulo lá no passado para entender o contexto da carta. Depois, vamos dar uma olhada em quem era o mensageiro e a identidade dele. Na sequência, a gente entra no coração da mensagem, que é a essência do Evangelho. E aí, vamos entender o propósito desse chamado e, claro, no final, a gente traz tudo isso para o nosso dia a dia com aplicações bem práticas. Então, bora começar nossa viagem. Para entender bem a mensagem, primeiro a gente precisa entender o cenário em que essa carta, que foi uma verdadeira revolução, foi escrita. Tenta imaginar a cena. O ano é mais ou menos 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo está lá em Corinto escrevendo essa carta que ia mudar a história. E para quem? Para uma comunidade de cristãos em Roma que ele nem conhecia pessoalmente. O plano dele era preparar o terreno para uma visita e, quem sabe, engatar uma missão ainda maior, lá na Espanha. Ok, mas quem era esse cara com uma missão tão gigante? Vamos agora desvendar a identidade de quem está por trás dessa carta. A primeira coisa que Paulo fala sobre si mesmo é que ele é um doulos, que em grego quer dizer servo. Isso aqui não é só um título, sabe? É uma declaração de identidade. Ele não se apresenta pelas suas conquistas, mas pelo seu compromisso total com Cristo. E olha aí a primeira grande lição pra gente. Onde é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade? E aqui a gente vê uma coisa incrível, que é essa parceria entre o divino e o humano. Ser separado para o evangelho não é só um chamado de cima para baixo. Exige também uma resposta nossa de coração aberto. É um convite para uma vida com propósito. Mas a escolha de aceitar esse convite é de cada um. Certo. Mas qual era, afinal, a mensagem principal desse tal evangelho para o qual Paulo foi separado? Vamos agora mergulhar na essência disso tudo. O ponto aqui é que Paulo não estava inventando moda, criando uma religião do zero. Na verdade, ele estava mostrando o clímax de uma história que Deus já vinha contando há séculos. O evangelho, então, é como se fosse o grande final que os profetas já tinham anunciado. E no coração dessa mensagem a gente encontra o mistério da dupla natureza de Cristo. Por um lado, ele andou aqui entre nós como ser humano, descendente do rei Davi. Mas por outro lado, a ressurreição veio e mostrou quem ele realmente era, o Filho de Deus com todo o poder. E é nesse poder que a gente encontra esperança e transformação. Só que essa mensagem tão poderosa não era para ficar guardada num cofre. Não mesmo. Ela tinha um propósito e um destino bem claro: alcançar um mundo inteiro. A missão era super ousada e universal, levar a mensagem do Evangelho para todo o mundo, despertando uma fé que se transforma em ação. Pensa um pouco no Império Romano da época. As estradas, as rotas comerciais, tudo conectado. Era o cenário perfeito para uma mensagem que não tinha fronteiras. E quer saber? Essa missão continua até hoje, e cada um de nós é chamado para fazer parte disso. E aqui tem um ponto que é fundamental. Os destinatários da carta são chamados de santos. Isso não quer dizer que eles eram perfeitos, sem nenhum defeito. Longe disso. Significa que eles foram separados por Deus para um propósito especial. E essa é a nossa identidade também. Somos chamados a viver como santos no nosso dia a dia. Bom, a gente já viajou pela história, pela teologia, mas agora chegou a hora de trazer tudo isso para a nossa realidade. Afinal, como é que uma carta escrita há tanto tempo pode impactar a vida hoje, em pleno século XXI? Vamos ver? Essa introdução de Romanos nos dá de bandeja 3 chaves para uma vida com mais significado. Encontrar propósito na nossa vocação, ter segurança na nossa identidade e sentir paixão pela missão. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Vamos pensar um pouco. Se a nossa identidade principal passa a ser a de servo de Cristo, o que muda nas nossas escolhas do dia a dia? Como isso afeta o jeito que a gente vê nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossos sonhos? Em vez de perguntar o que eu quero, a gente começa a perguntar como eu posso servir. Essa virada de chave pode revolucionar completamente a nossa rotina. A ressurreição não é só um fato histórico, lá do passado. É uma fonte de poder real para a nossa vida hoje. Quando a gente está diante de um desafio, de uma perda, de uma incerteza, lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível para nós pode mudar tudo.
Como é que essa certeza da ressurreição pode dar mais coragem e esperança para encarar os problemas? E por último, o que significa ser santo num mundo que muitas vezes nos empurra na direção contrária? Viver uma vida separada não é se isolar numa bolha, mas sim ser uma influência positiva. É ter integridade no trabalho, compaixão nos relacionamentos e espalhar esperança em meio ao pessimismo. Como a gente pode viver de um jeito que reflita nossa identidade em Cristo, mesmo com toda a pressão do dia a dia? A saudação de Paulo, graça e paz, não é só um oi, tudo bem? É um resumo de todo o Evangelho. É o presente da aceitação de Deus, que é a graça, que nos leva a um estado de bem-estar total com Ele, que é a paz. Que essa graça de Deus nos capacite e que essa paz que vem da reconciliação com Ele encha nossos corações. E que essa mensagem continue transformando vidas, assim como transformou o mundo há 2000 anos.